Para um avião monomotor, uma falha de motor após a decolagem é um momento crítico, exigindo respostas rápidas da tripulação. A aeronave está a baixa altura e com baixa velocidade, em atitude de subida com o nariz alto, deixando poucas opções para um local de pouso de emergência. Uma tentativa de curvar de volta para a pista de onde decolou pode levar muito rapidamente a um stall e perda de controle, com consequências trágicas. Por isso mesmo, sempre existiu entre os pilotos uma controvérsia sobre a decisão de voltar ou não para a pista de onde se decolou, a partir de qual altitude seria seguro voltar e qual a técnica a ser utilizada. Acidentes envolvendo a decisão de retornar à pista com uma curva de 180 graus logo após a decolagem são bastante repetitivos e geralmente pelos mesmos erros de pilotagem. O sucesso na manobra de retorno à pista depende de vários fatores. Das condições iniciais onde a perda de potência ocorreu, como altura, velocidade, vento predominante e características do terreno. Depende da técnica de pilotagem aplicada pelo piloto. E depende de conhecimento de conceitos básicos de aerodinâmica para evitar cair nas armadilhas mais comuns nesse tipo de acidente. Muitos pilotos não têm uma visão precisa de conceitos importantes como ângulo de ataque ou sobre a influência da carga alar no desempenho em curva, principalmente quando precisarem desses recursos em condições de emergência. Uma revisão sobre os conceitos de ângulo de ataque e a influência da carga alar no desempenho durante a curva de retorno à pista é o nosso assunto de hoje. Antes de começarmos, um aviso importante. Esse vídeo não é uma instrução de voo e não tem o objetivo de definir procedimentos obrigatórios. O objetivo é apresentar conceitos genéricos aprendidos nas investigações de acidentes aéreos, conceitos esses que devem ser analisados por cada piloto para verificar a aplicabilidade ao seu tipo de aeronave. Sempre os manuais do fabricante ou da empresa aérea têm precedência sobre os conceitos aqui apresentados. Em março de 2017, uma aeronave modelo U-28, operado pela Força Aérea dos Estados Unidos, decolou da base aérea de Cannon, Novo México, para uma missão de treinamento no aeroporto municipal da cidade de Clovis. A aeronave realizou diversos circuitos de tráfego com toque e arremetida. Durante o exercício de retorno para pouso de emergência após a decolagem, o U-28 teve uma perda de controle não recuperável e colidiu contra o terreno. A aeronave ficou completamente destruída e os 3 tripulantes faleceram no local. A investigação foi conduzida pela Força Aérea dos Estados Unidos e constatou os seguintes fatos. Aeronave era um modelo U-28 Alpha, versão militarizada do PC-1245, um avião monomotor, turbohélice, de asa baixa, pressurizado e que começou a ser produzido pela Pilatus na Suíça em 1994. Atualmente, mais de 2.000 PC-12 encontram-se em operação no mundo. Esta versão era usada pela USAF em missões especiais de inteligência, reconhecimento e vigilância, e era equipada com diversos dispositivos eletrônicos para cumprir sua missão, fazendo seu preço chegar a $18 milhões, contra cerca de 5 milhões da versão civil. O U-28 está equipado com um sistema de stick shaker e stick pusher para melhorar a pilotagem em baixas velocidades e proteger o avião contra condições de stall. O sistema pode ser sobrepujado se o piloto exercer força suficiente no manche em sentido contrário. O relatório não faz menção a gravadores de dados de voo ou de voz de cabine e informa que os dados de voo para recriar a trajetória da aeronave foram extraídos da memória do FMS. A investigação não detectou qualquer anormalidade no aparelho que pudesse ter contribuído para o acidente. Tripulação. A tripulação era constituída por um piloto-instrutor, um piloto-aluno e um operador de sistemas. O instrutor tinha experiência total de 3.400 horas de voo, sendo 3.200 horas no tipo de aeronave. O piloto-aluno tinha experiência total de 448 horas de voo, sendo 213 no tipo de aeronave. A investigação não detectou influência dos aspectos médicos ou psicológicos para o acidente.
Operações. O U-28 estava realizando treinamento de toque arremetida no aeroporto de Clovis. Após uma aproximação para a pista 12 com a arremetida, a tripulação se preparou para o treinamento de retorno para pouso de emergência. O retorno para pouso de emergência foi desenvolvido para que as aeronaves monomotoras tivessem um guia sobre como manobrar com segurança de volta à pista após uma falha de motor. A curva de retorno é uma manobra onde, ao experimentar uma falha de motor após a decolagem, o avião curva 180 graus para pousar na pista de onde decolou, mas na direção oposta. Para o U-28, os passos recomendados para maximizar a chance de um retorno bem-sucedido em emergência real são: configurar a aeronave com flap 15 graus, ajustar a manete de potência do motor para a posição corte hélice embandeirada e inclinar 45 graus, não mais do que 60. Com o pouso assegurado, estender os trens de pouso e os flaps. O manual do operador ressalta que os erros comuns ao tentar realizar essa manobra são, obviamente, não estender imediatamente os flaps para 15 graus, não colocar o motor na posição de corte hélice embandeirada e não rolar nem manter um ângulo de inclinação de 45 graus. Diz o manual que o ajuste incorreto dos flaps ou do motor resultará em atitudes excessivas de nariz baixo e altas taxas de descida para manter a velocidade. O manual da USAF descreve essas etapas como técnicas, mas não como procedimento oficial de retorno para pouso de emergência e nem que haja obrigatoriedade de seguir as manobras RPE para o retorno. Importante ressaltar que essa técnica é específica da USAF e eu não encontrei no manual do fabricante recomendação sobre procedimentos de retorno à pista em caso de falhas após a decolagem. Ainda como referência, as velocidades de stall para o PC-12/45 variam de acordo com a configuração de flaps, conforme a tabela abaixo. Para flap 0, velocidade de stall de 86 nós com asas niveladas e 103 nós assumindo uma curva sustentada com 45 graus de inclinação, que significa um acréscimo de 20% sobre a velocidade de asas niveladas. E para flap 15 graus, velocidade stall de 74 nós com asas niveladas e 89 nós assumindo uma curva sustentada com 45 graus de inclinação. O manual do operador recomenda que a manobra de retorno seja executada com flap 15, mas no caso desse evento, o flap esteve recolhido durante toda a manobra. Esta foi a sequência de eventos que levou ao acidente, que durou menos de 20 segundos desde o início da manobra até o impacto com o solo. Às 18h34:43, no prolongamento da decolagem da pista 12, o avião iniciou o exercício de retorno para pouso de emergência, RPE, a 1.450 pés de altura e velocidade indicada de 100 nós, com flap 0 e descendo com curva à direita para retorno à pista 30. Às 18h34:49, 6 segundos depois de iniciar a manobra, a aeronave estava a 1.250 pés de altura, com 110 nós indicados, descendo com velocidade vertical de 3.000 pés por minuto e inclinação de 35 graus à direita. Às 18h34:52, a altura e a razão de descida eram de aproximadamente 1.000 pés acima do terreno e 5.000 pés por minuto em descida, respectivamente, o que ativou o aviso oral de Sink Rate do EGPWS. Às 18h34:54, o EGPWS emitiu um alerta sonoro de pull-up. Nesse ponto, a aeronave estava a cerca de 800 pés de altura, descendo com 5.200 pés por minuto e 50 graus de inclinação à direita. Coincidente com o aviso de pull-up do EGPWS, houve uma diminuição da razão de descida, indicando que a tripulação tentou deter o seu afundamento. Após essa reação, o avião voltou a aumentar a razão de descida e a variar a inclinação. Às 18h34:56, a tripulação recebeu um novo aviso de sink rate e outro aviso de pull-up. Das 18h34:58 até o impacto com o solo, a razão de descida voltou a aumentar e a velocidade diminuiu, indicativo da ocorrência de stall aerodinâmico. A tripulação aumentou a potência cerca de 3,5 segundos antes do impacto com o solo.
Às 18h34:59, a aeronave estava cruzando 544 pés de altura, velocidade vertical de 4.800 pés por minuto em descida e atingindo a inclinação máxima de 60 graus. Às 18h35:01, a 200 pés de altura, a razão de descida era de mais de 10.000 pés por minuto e a tripulação recebeu um aviso do GPWS de Caution Flaps. Às 18h35:02, percorrendo uma trajetória de 38 graus em descida, com altitude de 13 graus quadrado, a aeronave atingiu o solo com mais de 10.000 pés por minuto de razão de descida e velocidade indicada abaixo de 120 nós. A força do impacto foi estimada entre 90 e 120 G, excedendo os limites tanto da aeronave quanto do corpo humano. O relatório de investigação da USAF conclui que o acidente foi causado por falha da tripulação no controle da aeronave durante o treinamento de retorno para pouso de emergência em configuração de flap 0, que resultou em stall e incapacidade de recuperação devido à baixa altitude. Se há algo de bom a ser extraído da investigação de um trágico acidente como esse, são ensinamentos para que algo parecido não volte a se repetir. Este acidente nos obriga a rever conceitos básicos que todo piloto deveria conhecer bem, como ângulo de ataque, técnicas de recuperação de stall e a influência da carga alar no desempenho em curva. Apesar de parecer que esses conceitos são bem conhecidos pelos pilotos, a prática tem mostrado que não são e estão presentes em vários acidentes de perda de controle em voo. Não é importante apenas conhecê-los, mas principalmente entender a sua aplicação na prática. A primeira definição básica é a de ângulo de ataque. Ângulo de ataque é o ângulo formado entre a corda média do aerofólio e o vento relativo, ou seja, entre a corda média da asa e o sentido de deslocamento da aeronave. Também é conhecido pela sigla AOA, que vem do inglês Angle of Attack, ou pela letra grega alfa. Ângulo de ataque é diferente de atitude em arfagem, que é o ângulo entre o eixo longitudinal do veículo e o horizonte. Aqui, para fins de simplificação apenas, vamos considerar que o eixo longitudinal e a corda média são equivalentes. Ângulo de ataque e atitude são diferentes de trajetória da aeronave, que é o ângulo entre a linha de deslocamento da aeronave e o horizonte natural. Então, com essa figura, temos uma primeira evidência de que AOA, atitude em arfagem e trajetória são conceitos diferentes. Entender esses conceitos faz muita diferença na técnica de recuperação de uma perda de controle. Um aerofólio como a asa tem o que chamamos de ângulo de ataque crítico. Este é o ângulo onde existe um descolamento do fluxo de ar que escoa em torno do aerofólio, provocando perda de sustentação e aumento do arrasto. Esse ângulo de ataque crítico também é conhecido como ângulo de ataque de stall. Este gráfico apresenta, no eixo longitudinal, o ângulo de ataque do aerofólio. No eixo vertical, o coeficiente de sustentação, com curvas pretas e azuis mostrando que, à medida que se aumenta o ângulo de ataque, há um aumento do coeficiente de sustentação do aerofólio. Em um determinado ponto ao longo das duas curvas, existe uma repentina queda do coeficiente de sustentação, que é onde ocorre o stall do aerofólio. Portanto, stall é definido como uma rápida redução da sustentação produzida por um aerofólio quando o ângulo de ataque crítico é atingido ou excedido. Com base nesse gráfico, em que velocidade ocorre o stall do aerofólio? Essa resposta não está no gráfico porque o stall desse aerofólio vai acontecer tão somente quando o ângulo de ataque chegar a 16 graus, independente da velocidade de voo do avião. Percebam que o stall aerodinâmico não está relacionado com a velocidade da aeronave, mas apenas com o ângulo de ataque crítico do aerofólio. Uma asa pode estolar em qualquer velocidade em que o ângulo de ataque crítico for atingido. Ainda com base nesse gráfico, em que atitude em arfagem acontece o stall do aerofólio? O stall também não depende da atitude e vai acontecer para esse aerofólio quando o ângulo de ataque estiver acima de 16 graus, não importando se o avião está com o nariz apontado para cima ou para baixo.
Portanto, todo piloto deve ter em mente que o stall não depende de uma velocidade específica. Depende apenas do ângulo de ataque crítico, que pode ser atingido em qualquer velocidade de voo. Segundo, o stall não depende da atitude em arfagem. O aerofólio não enxerga a atitude da aeronave em relação ao horizonte. O aerofólio só enxerga vento relativo. E o vento relativo do stall, o AO crítico, é sempre o mesmo, independente da atitude em arfagem. Assim, o stall só depende do ângulo de ataque e vai acontecer sempre no mesmo ângulo de ataque se não houver mudança de configuração de asa. Se o stall está relacionado com o ângulo de ataque, a técnica de recuperação do stall é através da diminuição do ângulo de ataque, ou seja, empurrando o manche ou aliviando a carga no manche, dependendo da situação. Dar motor ou estender o trem de pouso não são técnicas de recuperação de stall. Diminuir o ângulo de ataque, sim. Vejam nessa imagem que mesmo o avião voando com o nariz para baixo, com uma atitude de 30 graus picados, o ângulo de ataque continua acima do ângulo de ataque crítico e a aeronave permaneceria estolada. A recuperação do stall exige um comando consciente no sentido de aliviar o nariz ou empurrar o manche até que o ângulo de ataque volte a valores abaixo do ângulo de ataque de stall. É preciso entender que para uma mesma atitude de voo, a aeronave pode estar abaixo ou acima do ângulo de ataque de stall, dependendo da trajetória que estiver percorrendo. Suponhamos que nessa figura o U-28 esteja subindo após a decolagem com uma atitude de 15 graus quebrados, com ângulo de ataque de 10 graus e uma trajetória de 5 graus positivos. No momento em que a aeronave experimentar uma perda de potência, seja real, seja simulada, imediatamente há uma modificação da trajetória da aeronave que começa a descer. Caso o piloto não reaja rapidamente, diminuindo a atitude em arfagem, essa mudança de trajetória por si só já pode colocar a asa em condição de stall aerodinâmico. Daí o primeiro ensinamento. No caso de perda de tração na decolagem, ajuste imediatamente a atitude da aeronave para aquela atitude que resulte na melhor razão de planeio. Um pequeno retardo nessa ação pode provocar o stall imediato da asa. Mentalize, memorize e pratique essa ação para que ela se torne instantânea no caso de uma perda de potência em atitude quebrada, como é o caso da decolagem. No caso do acidente com o U-28, o avião estava com uma atitude de 13 graus quebrados, uma trajetória de 38 graus negativos até o impacto com o solo, o que significaria um AOA de cerca de 51 graus, muito acima do AOA de stall de 16 graus que assumimos hipoteticamente para exemplificar esse caso. Os pilotos provavelmente reagiram de forma instintiva, tentando diminuir o afundamento da aeronave, puxando o nariz a quebrar. Mas isso só excedeu o limite aerodinâmico da asa e resultou na incapacidade de recuperar o controle. Um artigo publicado pelo aerodinamicista-chefe da Pilatus dizia que se o piloto fizesse força contrariando o sistema de proteção de stall, o avião poderia ter dificuldades de controle e que até o piloto mais experiente não conseguiria recuperar sem uma perda severa de altitude, na faixa dos 700 pés de altura. Portanto, não brigue contra as leis da física. O piloto que aumenta a atitude na tentativa de deter o afundamento vai manter a asa estolada, aumentar o arrasto, aumentar o afundamento e piorar o controle da aeronave. Por menos instintivo que possa parecer, principalmente quando se está a baixa altura, a recuperação exige baixar o nariz para tirar a asa da condição de stall e buscar algum controle antes do impacto com o solo. Pode ser a diferença entre bater no terreno com uma desaceleração de 120 G ou de 30 G, e isso vai significar muito para a sobrevivência dos ocupantes. Vamos agora relembrar os fatores que afetam a sustentação e que estão sob controle direto do piloto. Vamos considerar o PC-12 voando com um peso de 4.000 kg. Para manter a condição de equilíbrio, o total das forças de sustentação deve equivaler aos mesmos 4.000 kg. Todos nós lembramos que a sustentação depende da metade da densidade do ar, ρ, do quadrado da velocidade, da área da asa S
e do coeficiente de sustentação, CL, que varia de acordo com o ângulo de ataque. Vamos assumir que em um momento específico do voo, o piloto não tem ação sobre a densidade do ar e não vai modificar a área da asa. Assim, para produzir os 4.000 kg de sustentação, sobra controlar a velocidade e o CL através do ângulo de ataque. Para se manter produzindo os mesmos 4.000 kg, a variação de um parâmetro deve ser compensada pelo outro parâmetro. Assim, uma diminuição da velocidade precisa ser compensada pelo aumento do AOA e vice-versa. Agora, vamos imaginar o nosso avião visto por trás, voando com a velocidade indicada de 100 nós para produzir aqueles 4.000 kg de sustentação. A velocidade de stall para esse avião em voo nivelado e configuração de flap recolhido é de 86 nós, conforme mostrado pelo início do arco verde no velocímetro. Aquela manobra de retorno à pista do 28 sugeria uma curva de 45 graus de inclinação. O avião está voando com 100 nós, o piloto inclina 45 graus. O que acontece? A sustentação total continua sendo de 4.000 kg, mas com a inclinação, a componente vertical da sustentação fica diminuída. Com esse desequilíbrio entre a componente vertical e o peso, a aeronave começaria a perder altura. Para reequilibrar as forças verticais, para que a componente vertical volte a ter os mesmos 4.000 kg do peso, a asa precisaria agora produzir uma sustentação total de 5.600 kg. Se a velocidade não mudou, isso só é conseguido aumentando-se o ângulo de ataque. Mas há um limite, o ângulo de ataque crítico de stall. Para uma curva sustentada de 45 graus, com fator de carga de 1,4 g, a velocidade de stall agora vai acontecer no mesmo ângulo de ataque crítico do voo nivelado, mas agora com 103 nós de velocidade indicada. Como o avião estava voando com 100 nós, ele automaticamente estolaria ao atingir os 45 graus de inclinação em curva sustentada. Por isso, a importância do piloto saber as velocidades de planeio recomendadas no manual, pois esses valores trazem embutida uma margem de segurança para manobras. E por isso, o piloto não deve aceitar que, pelo fato de estar voando dentro do arco verde do velocímetro, ele estará protegido do stall. Não estará, pois o stall pode acontecer em qualquer velocidade. Com uma curva de 45 graus, a velocidade de stall é 20% maior do que o início da faixa verde. Com uma curva de 60 graus, a velocidade de stall é 40% mais alta. Outro fator complicador sobre o controle da aeronave em baixas velocidades é o arrasto induzido produzido pela asa durante a curva. Esse gráfico mostra a relação entre a velocidade de voo e o arrasto total para cada velocidade. A curva de arrasto total de uma aeronave é composta pela somatória do arrasto induzido e do arrasto parasita. Existe muito arrasto induzido no segmento de baixa velocidade do voo, consequência do elevado ângulo de ataque e que vai diminuindo com o aumento da velocidade. Com o aumento da velocidade, começam a aparecer com mais preponderância os efeitos do arrasto parasita. Então, de forma simplificada, a soma desses dois tipos de arrasto configura o arrasto total em voo nivelado. Mas quando o avião entra em curva a baixa velocidade, situação comum em uma tentativa de regresso à pista após uma perda de potência, o piloto tende a aumentar o ângulo de ataque para apertar a curva. Com o aumento do ângulo de ataque, aumenta o arrasto em baixa velocidade em uma aeronave que já está com déficit de tração, e aumenta a tendência do avião perder mais velocidade. Isso só pode ser corrigido baixando o nariz para diminuir o ângulo de ataque e recuperar um pouco de velocidade, o que nem sempre é possível devido à pouca altura para manobrar. Portanto, se o piloto deixar a velocidade cair e apertar a curva para tentar enquadrar a final, estará aumentando significativamente o ângulo de ataque, resultando em mais arrasto induzido, drenando a velocidade mais rapidamente e correndo o risco de atingir o ângulo de ataque de stall e perder o controle em voo. A manutenção da velocidade indicada pelo fabricante é fator importante para o sucesso na curva de retorno para pouso de emergência. Nosso último assunto é a influência da carga alar no desempenho da aeronave.
carga alar nada mais é do que um valor numérico que indica a relação entre o peso total da aeronave dividido pela área da asa. E por que precisamos saber isso? Carga alar é uma medida útil do desempenho geral de manobra da aeronave. As asas geram sustentação pelo movimento do ar em torno da sua superfície. Assim, uma aeronave com baixo peso por unidade de área, quer dizer, baixa carga alar, vai gerar mais sustentação em qualquer velocidade. Uma aeronave com baixa carga alar será capaz de decolar e pousar com uma velocidade mais baixa e também será capaz de sustentar uma curva por mais tempo. Os valores numéricos de carga alar são apresentados nas especificações dos aviões em quilos por metro quadrado de área de asa. A título de exemplo, alguns valores podem ser vistos na tabela abaixo. Um Piper J3 tem uma carga alar de 33 kg por metro quadrado. Um Cessna 150 tem 53 kg por metro quadrado. Um Beech Bonanza, 102 kg. Um PC 1245 tem 174 kg por metro quadrado. O que esses números significam para o piloto? Esses números interessam, pois os valores de carga alar resultam em comportamentos diferentes entre as aeronaves. Aviões com carga alar mais baixa, como o caso do Cessna 152, têm velocidade de stall menor, têm melhor capacidade de sustentar uma curva por mais tempo e executam curvas com raios menores. Aviões com carga alar mais altas têm maior velocidade de stall, menor capacidade de manter uma curva sustentada e executam curvas com raios maiores. Essas características resultam em comportamentos totalmente diferentes durante as manobras de retorno para a pista para pouso de emergência. Uma aeronave com baixa carga alar curva com raio menor e mantém a curva sustentada, tendo mais chance de retornar com sucesso à pista, sob controle, por um piloto que treinou a manobra. Aviões com carga alar maiores têm velocidade de stall mais altas, fazem curvas com maior raio e têm menor chance de retornar com sucesso em uma curva para pouso de emergência sem potência. Obviamente que o U-28 daquele acidente estava fora da configuração recomendada pelo operador, mas ficou evidente a dificuldade de controle quando a aeronave entrou na condição de stall e o seu trágico resultado. O ponto importante aqui é deixar claro que não se pode padronizar parâmetros para aeronaves que têm comportamentos diferentes, um desses comportamentos sendo resultado da carga alar. Algumas organizações estabelecem para todos os seus aviões valores fixos de altura mínima a partir da qual um piloto poderia pensar em voltar para a pista no caso de perda de potência após a decolagem. É claro que isso não dá certo e que os valores devem ser adequados a cada tipo de aeronave. Uma das maneiras de se obter esse referencial é voando um tráfego de emergência simulado em altitude de segurança para determinar quanto seu avião perde de altura durante uma curva de 180 graus com motor reduzido. Sobre esse valor de altura perdida, acrescentar uma margem de segurança de 100%, considerando que depois de curvar 180 graus, a aeronave ainda precisa alcançar o eixo da pista e depois curvar para alinhar com a cabeceira. Tudo isso, claro, antes de chegar no nível do solo. Existe no YouTube um vídeo da AOPA chamado The Runway Behind You, que mostra claramente a diferença de desempenho na manobra de retorno à pista para diferentes tipos de avião, variando basicamente em função da sua carga alar. O vídeo pode ser configurado para apresentar legendas em português e vale a pena assistir. O link estará no final desse vídeo e também na descrição abaixo. Você vai ver um Piper PA-18 Super Cub tendo sucesso em voltar para a pista começando a curva a 300 pés, enquanto um Beech Bonanza a 1000 pés de altura não consegue alcançar a pista. Um aspecto que o vídeo enfatiza é que todos os pilotos treinaram antes de realizar as manobras demonstradas. Portanto, treine em altitude e não deixe para executar pela primeira vez durante a emergência. Por último, algumas recomendações. Falhas de potência a baixa altura recomendam o pouso em frente. É o procedimento mais conservativo, com menos chance de resultar em lesões fatais aos ocupantes. É melhor pousar em frente com o avião controlado, mesmo que isso signifique danos à aeronave, do que tentar voltar com uma curva a baixa altura, dando chance a um stall ou parafuso, alternativa bem menos atraente. Não permita que a tentativa de salvar a aeronave
seja mais importante do que assegurar a sobrevivência dos ocupantes. Um pouso em terreno descampado em frente pode danificar o avião, mas provavelmente não terá efeito sério sobre os ocupantes. Uma tentativa de retorno à pista que resulte em stall a baixa altura certamente terá efeitos trágicos. Curvas para retorno à pista em emergência após a decolagem devem ter sido previamente treinadas em altitude. As alturas mínimas, velocidades e ângulo de inclinação devem ser previamente conhecidas pelo piloto antes da decolagem, no caso de necessidade de retornar à pista. Em curvas com fator de carga, a velocidade stall é maior do que indicada na base do arco verde do velocímetro. Não se deixe enganar pelo fato de o ponteiro do velocímetro estar dentro da faixa verde. Uma curva sustentada de 45 graus aumenta a velocidade stall em 20%. Uma curva de 60 graus aumenta em 40%. O controle do avião tem prioridade sobre qualquer outro procedimento de cabine. A recuperação do stall só é possível com a diminuição do ângulo de ataque. Em caso de sintomas de stall, alivie imediatamente a força no manche ou empurre o manche para frente. A resposta instintiva da maioria dos pilotos ao se encontrar com um afundamento excessivo a baixa altura é puxar o manche. É a pior resposta possível. Manter a atitude cabrada ou o ângulo de ataque elevado só pioram as condições de controle. Muitas vezes, levar o manche à frente será suficiente para recuperar da condição de stall e prover algum controle antes do impacto. Atingir o terreno com algum controle geralmente é bem melhor do que atingir sem controle algum. Obviamente que é muito mais fácil falar do que fazer, mas o intuito desse vídeo e dessas recomendações é provocar uma reflexão a respeito das variáveis que podem fazer a diferença para você e os ocupantes da sua aeronave em uma situação de emergência, e fazer você se preparar previamente. Muito obrigado e bons voos!